Deus. Tome o seu lugar. Eu quero falar nessa noite com você sobre o poder da decisão. Olhe para o seu irmão e diga assim: o poder da decisão está nas tuas mãos. O poder da decisão está na sua língua, está nos seus lábios. Nós decidimos. Escuta, o homem, infelizmente, ele sempre vai transferir. Não, eu estou assim por causa do fulano. Eu estou desse jeito por causa dessa situação. Eu estou assim porque eu nasci numa casa assim. Não, as coisas na minha vida não vão adiante por causa disso ou daquilo. Escuta, não. Eu quero hoje que a gente corrija algo aqui dentro. E que corrigindo aqui e aqui, o que vai sair daqui vai determinar o nosso destino. Vai determinar o nosso futuro. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Escuta, existem pessoas que o coração está cheio de fracassos, derrotas. Sabe, o coração está cheio de incredulidade. E o que sai da boca dessa pessoa é exatamente aquilo que o coração dela está cheio. E eu quero falar sobre esse tema, o poder da decisão. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que estar no caminho certo amanhã começa com a decisão certa hoje que você precisa tomar. Amanhã eu preciso estar no caminho certo. Então escuta, hoje você começa decidindo. Você não consegue estar no caminho certo amanhã se hoje você não decide. A segunda coisa, a decisão de hoje vai afetar e vai moldar o seu futuro. Aquilo que eu decido hoje para a minha vida vai determinar o meu futuro. Aquilo que eu escolho hoje, a decisão que eu tomo hoje, vai afetar a minha família futuramente. Ou seja, aquilo que eu faço hoje vai determinar, vai reverberar. Tem um efeito aqui que eu uso na guitarra chamado reverber. O que é o reverber, pastor? É um eco. Sabe, esse eco começa. Escuta, as decisões que eu tomo hoje na minha vida, elas vão reverberar no meu futuro. Aí, o operador de áudio decidiu aparecer. Ele é cheio de gracinha, meu irmão. Eu estou falando que eu tenho que decidir, irmão. Quer fazer de novo? O que você faz hoje vai reverberar. Ele falhou agora. Eu falo que vocês têm que orar por mim. Aí, atrasado. Terceira coisa. Nossas decisões têm poder. Elas nos definirão. Tua decisão define quem você é. Tua decisão define. Ou a minha vida muda, ou eu continuo do mesmo jeito. Cristiane fez aniversário ontem. E ela falou que ela está numa nova fase. Fase 4.5 turbinada. E você ainda bota pilha ainda. Escuta, mas para ela chegar em 4.5, ela precisou decidir lá atrás. E para ela avançar e chegar mais à frente, ela precisa decidir hoje algumas situações na vida dela. Então, 3 coisas que eu queria que você guardasse aí. Primeiro, está no caminho certo amanhã. Vai começar com a tua decisão certa hoje. Segundo, a tua decisão de hoje vai afetar o teu futuro amanhã. E terceiro, as tuas decisões, elas têm poder. E elas podem definir a sua vida. Eu quero falar sobre o poder da decisão de descobrir qual é o seu propósito. Pastor, por que o senhor vai falar sobre isso? Porque, pasmem, eu já falei com diversas pessoas, e não é lá fora não, aqui dentro. Falei, qual é o teu propósito? Pastor, não sei. O senhor já viu alguma coisa na minha vida? A gente sempre vai assimilar o que os outros vão dizer, mas a gente não para encontrar em Deus
Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Escuta, irmão, hoje eu não paro mais. Pastor, por que o senhor não para mais? Porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu nasci. Eu sei qual foi o motivo do meu nascimento. É o amor do seu pai e da sua mãe. Também foi o instrumento. Mas o motivo foi um plano que Deus tinha na sua soberania, na eternidade. Ele planejou a vida do Júnior. E eu quero dizer para você que você não é um erro. Você não é escravo do medo, como as meninas dançaram aqui. E eu quero falar hoje com você sobre o poder da decisão para você descobrir o seu propósito. Provérbios capítulo 29, verso 18. O texto bíblico vai dizer assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Olhe para o seu vizinho e diz assim: onde não tem revelação, diz, onde não tem visão, o povo desvia. Essa palavra revelação vem do hebraico. A gente olha e pensa até que é o tempero de cozinha, né? Shazon. Mas o CH no hebraico tem um som de R, e aquele R que sai de lá de dentro da garganta é rasson. Tô metido, né, gente? Escuta, essa palavra vai significar visão, propósito, sonho. Então o texto bíblico está dizendo: onde não tem visão, propósito e sonho, o povo vai perecer. Se você não tem na sua vida um sonho, um propósito e uma visão, qualquer lugar que te levem está bom para você. Qualquer coisa está bom para você, mas quando você tem, eu tenho uma visão, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, Deus colocou algo aqui dentro de mim. Escuta, irmão, você começa a reunir forças, porque você entende: eu tenho um destino aonde eu vou chegar, e eu quero profetizar que você vai encontrar o teu propósito de vida, o teu destino, o teu sonho, a visão que Deus teve com você, meu irmão. Eu falei aqui na terça-feira, minha mãe não estava aqui, ela costuma dizer que ela teve um negócio que a mulher tem na hora do parto, o tal do eclampsia, e o médico disse: olha, ou vai o menino, ou vai a senhora, ou a criança, ou a mãe, um dos dois não vai suportar. E Deus foi tão gracioso, tão bondoso, a mãe está aqui e o filho está aqui. O médico precisou fazer massagem cardíaca. Eu tenho a minha coluna toda torta, e quando eu descobri que eu tinha um negócio chamado escoliose na coluna, meu peito é todo fora do lugar, um osso. Falei, eu acho que foi na hora lá do mistério lá, o médico deve ter apertado tanto o menino. Escuta, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu nasci com um propósito de Deus. Pastor, mas eu não precisei ser reanimado. Graças a Deus que não precisou. E não significa que se você não foi reanimado, se você não morreu, não tomou um tiro no meio da cara e não morreu, não significa que você não tem propósito. Porque a gente acha que o cara que tomou 700 tiros e, morreu. E tem uns caras que fantasia parada beça, o cara vai em tudo que é lugar e depois volta para a terra, porque apareceu um anjo na frente dele dizendo: você ainda tem que voltar, ainda tem que fazer isso. Escuta, a gente acha que só essa turma tem propósito. Pastor, o senhor está dizendo que essa galera não é fantasia. Não, eu estou dizendo que Deus tem um propósito para pessoas assim, como tem para mim e para você, querido. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu posso ouvir um amém seu? Então entenda. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma visão hoje? Você tem um sonho? Você tem um propósito? O que está dirigindo a sua vida? O que dirige você? Um dia meu pastor, ele sempre que vem de Minas, ele traz um queijo, eu faço um café,
E a gente vai até tarde, tomando café e comendo queijo. E eu lembro que aquele dia eu estava num papo com ele forte, a Cristiane sai do quarto, amor, deixa o pastor dormir. Eu falei, pô, nunca estou com o meu pastor, a única oportunidade é agora de madrugada, comer queijo, beber café com ele, bater papo. Eu estava lá conversando com o meu pastor, e eu falei assim, como é que o senhor consegue? Sim, o senhor já é um homem, hoje ele está com 55 anos. Como é que o senhor tem tanta energia? O senhor sai de um lugar, vai para o outro, vai para o outro. No outro dia ele estava contando, Júnior, eu fui para um lugar tão distante, que assim, eu não tive nem tempo de tomar banho. Aí ele estava me ensinando, cara, o lenço umedecido é uma bênção. Eu oro pela pessoa que pensou no lenço umedecido. E aí um dia eu fui pregar em um lugar, e aí eu passei na farmácia e comprei. E não é que é uma benção mesmo, irmão? Ele falou, o lugar é tão longe que eu voei para longe. E aí depois o terrestre era muito longe. E quando eu cheguei no lugar, eu já cheguei na hora do culto. Não deu tempo de tomar banho, lenço umedecido, preguei. Eu acabei de pregar. O irmão já me pegou no carro, já voltando, porque senão eu ia perder o voo. E se eu perdesse o voo, eu perdia a outra agenda lá. E daqui eu vim para cá, eu falei, como é que o senhor consegue? Ele falou, é por causa da visão que eu tenho. A visão não me deixa parar. O propósito da vida dele não deixa ele parar. Por que tem tanta gente hoje parando? Por que tem tanta gente hoje, sabe, vivendo uma vida completamente oposta daquilo que Deus sonhou? E o primeiro tipo de pessoa são pessoas que são guiadas pela culpa. Você já viu gente que é guiada pela culpa? Não, eu estou assim, eu me sinto culpado disso, e ela nunca vence essa culpa. Talvez você esteja me ouvindo e a tua vida você esteja sendo guiado pela culpa, por algo que você fez, por uma situação, sabe, que você fez, que você carrega essa culpa no seu coração. Mas eu podia ter feito aquilo, eu não fiz aquilo. Existe um outro grupo de pessoas, são pessoas que são guiadas pela mágoa e o rancor. Já viu aquela pessoa rancorosa? Ela está num ambiente alegre, feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, está tudo bem, mas você olha para ela, o rancor. Por quê? Porque ela é guiada por esse sentimento que toma, que cerca a vida dessa pessoa. Existe um grupo de pessoas que elas são guiadas pelo medo. E as meninas hoje já até profetizaram, eu não sou mais escravo do medo. Escuta, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu venço todo medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você não será guiado pelo medo, pela culpa, pelo rancor, porque quem vai guiar a sua vida é aquele que te comprou com sangue precioso lá na cruz do Calvário, meu irmão. Mas existe um outro grupo de pessoas, esse está aos montes por aí. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, são pessoas guiadas pelo materialismo. Eu preciso ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu possuo, mais eu preciso saciar. Só que é uma fome que a gente não consegue saciar nunca. Sabe, é uma fome, é um negócio que mexe com a gente. Eu comprei isso, mas agora eu quero isso, eu quero aquilo outro. E a pessoa, ela quer, sabe, aplacar uma fome que ela tem, e ela vai em busca do desejo do seu coração, mas ela transfere isso para o lugar errado, e ela começa tudo, ela precisa de mais, eu preciso de mais disso. Existem pessoas guiadas também pela aprovação. Elas acham que elas precisam ser aprovadas pelo grupo onde elas estão. Elas acham que elas, se não forem aprovadas, elas não fazem parte daquele grupo. Cristiane me conhece muito bem. E se tem uma coisa que eu não sou guiada pela aprovação de ninguém, irmão. Não me preocupo. Um dia, tempos atrás, tinha um senhor de idade na igreja. Todo culto, ele foi o primeiro na igreja. Acabava o culto, ele vinha aqui no altar. Ele falava, a sua bênção, pastor.
E aquilo para mim era muito difícil. Eu falava, amém, irmão. E ele ia embora. Até que um dia ele ficou irritado comigo. Pastor, sua bênção. Eu falei, amém. Ele, não é amém não, pastor. Quando eu peço a sua bênção, é para o senhor falar assim, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, mas é que o senhor tem idade de ser o meu pai. Ele falou, eu sei que eu tenho idade de ser seu pai, mas eu te reconheço como uma autoridade espiritual sobre a minha vida. E é por isso que eu te peço a bênção todo domingo, porque te ouvir me abençoa. A palavra que sai da sua boca me abençoa. Então a sua bênção, pastor. E ficou me olhando. Aí eu entre os dentes sem graça, Deus abençoe. Escuta, esse homem, ele mal sabia assinar o nome dele. E ele fumava cigarro. Eu notei que tinha 2 semanas que ele não ia ao culto. Eu fui lá na casa dele, porque eu sou pastor, irmão. Escuta, o propósito de Deus na minha vida é pastorear. Eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. Eu só funciono se eu for pastor. Eu fui lá, falei, ô irmão, sumiu. O senhor notou minha falta? Eu falei, claro. Ninguém mais na igreja me pediu a benção. Ele falou, sua benção, pastor. Eu falei, Deus te abençoe. Eu vim aqui te ver. Por que você não foi mais? Ele, entra, pastor. Eu não fui mais porque eu não quero ser uma vergonha para o seu ministério. Eu falei, não estou entendendo, senhor. Ele falou, porque o senhor sabe que eu ainda fumo. E às vezes eu saio de casa com cigarro fumando e a Bíblia na mão. Quantas foram as vezes, pastor, eu apaguei o cigarro antes de subir a escada da igreja. E eu não quero que ninguém diga que o senhor é o pastor do fumante, ou o senhor aceita quem fuma. Eu não quero lhe trazer vergonha. Eu falei, cara, eu não estou nem preocupado nem um pouco com aquilo que as pessoas vão dizer de mim. Eu quero que você continue, porque um dia Jesus vai libertar você desse cigarro. Agora, existem pessoas que elas são guiadas por aquilo que as pessoas dizem ao respeito delas. E aí, gostou da minha roupa? E aí, minha blusa está legal? Escuta, eu sei que tem gente que acha ridícula essa blusa que eu uso. Tem gente que não gosta. Ela já jogou algumas fora. E essa no outro dia ela falou, acho que essa está velha, né, amor? Falei, deixa ela aí. Escuta, irmão. Tem gente que é guiado pela culpa, outros guiados pelo rancor, outros guiados pelo materialismo, outros são guiados pela aprovação. Mas e você? Quem guia a sua vida? Quem guia a sua vida se torna senhor da sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, quem precisa guiar a sua vida e dirigir a sua vida são os propósitos que Deus tem para você. Agora, qual é a nossa grande dificuldade? É saber o que Deus pensa ao meu respeito. Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus pensa do Júnior? O que Deus pensa? O que Deus pensa da Tânia? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo de número 11 e versículo de número 12 diz assim: nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o quê? O propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Escuta, eu e você fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu quero lhe dizer que Deus tem uma vontade, um propósito na sua vida, e Ele já separou esse propósito para você. Pastor, me mostra isso na Bíblia. A Bíblia diz no Salmo de número 139, quando você ainda era uma substância sem forma, Deus já tinha escrito todos os teus dias no livro. Opa! Se eu ainda nem tinha nascido,
Se o médico ainda nem tinha feito, sabe, o procedimento de reanimar um menino que estava morrendo, e Deus já tinha escrito todos os dias, eu só preciso entender o que está escrito no livro, que é aquilo que eu vou viver, porque Ele já separou para mim aquilo que é plano dEle para a minha vida. Você entende isso? Você pode ter planos, pastor, é errado. Não é errado, mas a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor, porque Ele já escreveu os teus dias. Bate no ombro do seu irmãozinho e diz assim: Deus sonhou com você, meu irmão. Pastor, então o que eu preciso? Você precisa descobrir qual é o seu propósito. Você precisa descobrir, sair daqui hoje, meu irmão, sabe, com uma sangria desatada, dizendo: eu vou descobrir qual é o propósito que Deus tem para mim. Eu não vou sossegar enquanto Deus não me mostrar o que Ele tem para fazer na minha vida. Escuta, lá na sala de aula da tia Dondoca, você aprendeu que o homem nasce, cresce, reproduz e depois ele morre. Quando eu estava na aula da tia Dondoca, eu tinha que repetir: o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. E aí você chega na casa de Deus, e aí você ouve que Deus tem um plano, que não é apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Deus tem um plano nessa linha do tempo, em nascer, crescer, reproduzir e morrer. Deus tem planos. Deus tem propósito. Você entende isso? Se essa linha do tempo é só isso, a vida do homem, eu já tinha que estar preparado já para... Porque nasci, cresci, reproduzi, ainda tem que namorar com essa mulher ainda, irmão. Não posso morrer agora, ainda tem plano de Deus para a minha vida. Olhe para o seu vizinho e diz assim: tem um plano de Deus para você. Efésios capítulo 5, verso de número 8 até o 18 diz assim: porque outrora vocês eram trevas. Outrora vocês eram o quê? Trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como que? Opa, escuta. Outrora nós estávamos lá nas trevas, mas agora a gente está na luz do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai escrever dizendo assim: viva como filho da luz. Eu quero dizer para você: viva como filho da luz, Marley. Viva como filho da luz, Lucas. E o texto continua, verso 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo vai escrever dizendo: olha, vocês agora são filhos da luz, e como filhos da luz, o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Agora vocês precisam aprender a discernir. Discernir o quê? O que é agradável ao Senhor. Verso 11 diz assim: não participem do quê? Das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Escuta, tem um monte de gente dentro da igreja, mas que ainda participa das obras infrutíferas das trevas. Versículo de número 12 diz assim: porque naquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. A luz torna visível todas as coisas. Eu vou repetir para você: a luz torna visível todas as coisas. Pastor, o que eu preciso? Escuta, você precisa andar na luz. Você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, irmão? Aqui, ó, anda na luz. Sai dessa roda de obras infrutíferas das trevas. O texto continua e diz assim, versículo de número 14: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Escuta, no tempo da fornalha que a gente teve, uma das coisas que Deus falou no meu coração é que a igreja está vivendo um tempo de despertamento.
Pastor, por quê? Porque esse despertamento vai apontar a nossa vida para o propósito que Deus tem para a gente. Quando eu me desperto, eu entendo, Deus tem isso aqui para a minha vida. Deus tem isso aqui para fazer na minha vida. E eu não me desvio mais nem para a direita e nem para a esquerda, pois eu sei agora qual é o propósito de Deus para a minha vida. Continuando, o texto diz assim, verso 15: tendo cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo o quê? Porque os dias são maus. Escuta, irmão, eu cheguei aqui hoje, eu agradeci tanto a Deus. Sabe o que é uma ficha hoje? Falei, Deus, obrigado. Eu estou vindo pela segunda vez no mesmo dia para cultuar pela segunda vez na tua casa. Pastor, por quê? O senhor acha que o senhor vai morrer? Não, eu ainda vou viver bastante. Você vai ter que me aturar. Amém. Quem não falou amém vai ter que me aturar do mesmo jeito. Vai mesmo. Agora escuta. Pastor, por quê? Porque eu estou respirando, irmão. Porque eu estou vivo. Porque eu posso cantar. Porque eu pude pegar a guitarra para tocar. Porque eu tenho fôlego e posso pregar. Porque minhas pernas ainda estão fortes e firmes. E eu posso me movimentar diante do Senhor. Você já se alegrou porque você pôde vir essa noite. Se você esteve de manhã junto comigo, você está de manhã e de noite. Escuta, o texto diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu quero fazer 3 perguntas para você. E a gente vai encerrar essa mensagem hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre o poder da gente descobrir o nosso propósito é: o que eu tenho feito que não deveria estar fazendo? Você já se fez essa pergunta? O que eu tenho feito que não é para mim fazer? O que eu tenho feito que Deus não mandou fazer, mas eu estou fazendo? Para pensar agora. Faça uma análise da sua vida. O que eu estou fazendo que não é para ser feito? Irmão, se você for fazer um levantamento, se você parar e analisar essa pergunta, o que eu tenho feito que não era para estar fazendo, eu tenho certeza que você vai descobrir, eu estou fazendo uma porção de coisa que é infrutífera, obras infrutíferas, eu estou gastando meu tempo com isso, e por isso eu não entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Irmão, por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Satanás, ele começa a colocar na nossa frente uma porção de coisas. Sabe por quê? Ele quer distrair. Se eu distrair a Elza, ela não vai entender o propósito de Deus na vida dela. Se eu distrair o Dib não vai entender o propósito de Deus. Então coloca distrações, vamos lá, ponha umas distrações. E aí a gente começa a se distrair, Érica. E Deus querendo revelar o propósito, mas escuta, eu só posso ter o entendimento do propósito de Deus quando eu vou para a luz. Mas aí Satanás começa a colocar uma porção de distração para que eu me distraia e eu não veja aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Mas o texto vai dizer, olha, você precisa valorizar cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando eu me distraio, eu perco oportunidades, me distancio da luz e não consigo entender propósitos, e aí eu me desvio do plano de Deus, e quando eu estou desviado do plano de Deus, eu começo a fazer coisas que Deus não mandou eu fazer. Você consegue entender que Deus está falando com a gente hoje? Romanos 12, verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, esse mundo tem um padrão, mas transformem-se, esse transformar pela renovação da vossa mente, é uma palavra chamada metanoia. Pastor, o que é metanoia? Mudar a mente. Escuta, as tuas decisões começam aqui. As nossas decisões não começam no campo das emoções, elas começam no campo da razão, onde eu decido, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui.
Isso aqui é o meu dever. O texto diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e o quê? Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus tem algo bom, agradável e perfeito para a sua vida. O que eu tenho feito que eu não deveria estar fazendo? Provérbios capítulo 4, verso 25 e 27. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. A primeira pergunta que eu te faço hoje é: o que você tem feito que você não deve fazer? Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: o que você não tem feito que você devia de estar fazendo? Tem coisa que a gente está fazendo e que não é para fazer, e tem coisa que é para fazer e eu não estou fazendo. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 17, pensem nisso: pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Escuta, domingo passado acabou o culto, você foi embora para casa, eu fui queimar umas roupas e guias da Ágata que teve um encontro com Jesus, queimei tudo, e eu sempre sou o último a sair. E aí estava saindo a minha família, junto com a família do Bill e da Josélia, e a gente foi ali para o outro lado, debaixo do viaduto, e bate papo daqui, igual o namorado. Já viu o namorado se despedindo? Tchau, vou embora. Aí dá um beijo, mas tem aquele negócio, aí começa, fala. Aí meia hora depois, não, agora vou embora. Aí dá outro beijo, aí, mas aquele negócio amanhã. Aí mais meia hora e mais meia hora, não, vou embora quando você for embora. E aí fica aquela bobeirada de namorado, né? E não vai embora nunca. E a gente estava daquele jeito, porque a comunhão é boa. E a gente conversando, e vamos embora. Não, agora vamos. Aí, mas aquele negócio. Aí daqui a pouco atravessa a rua uma senhora. Eu vi essa moça, está com cara de desespero. Ela falou: por favor, alguém pode ajudar? O moço caiu na porta da minha casa ali. A minha mãe tem problema de saúde, a minha mãe está nervosa. Na hora, Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Acabei de pregar e vou cometer pecado. Falei: vou lá. Fui lá. O moço jogado no chão, gritando de dor, o nariz sangrando. Eu observei que ele estava alcoolizado. Aí o nosso irmão já ligou o modo 008 dele, falou: pastor, nariz sangrando é porque ele cheirou muito, estourou a veia do nariz. Aí eu liguei, eu falei: já ligou pro SAMU? Já liguei, a ambulância é aqui. Eu falei: eu sei que a ambulância é ali, mas eles têm um sistema que tem que ligar. Eu liguei várias vezes, falei: vou ligar aqui. Aí liguei: olha, você tem que ligar para o bombeiro, vou transferir sua ligação. Eu falei: tá bom. Aí o bombeiro atendeu: você tem que dar o primeiro socorro. Eu falei: eu sou pastor, já orei. Não, tem que botar um pano. Eu falei: não tem pano, eu acabei de sair do culto agora, o pessoal chamou aqui, eu vim, precisa de uma ambulância. Tá bom, que há tanto tempo a ambulância está aí. Aí estamos lá, e daqui a pouco o sujeito falou: me levanta aí, eu te vi. Eu falei: Satanás, irmão. Me viu. Te vi 2 vezes ali. Eu falei: Satanás é sujo, irmão. Falei: cara, deita aí. O médico do bombeiro falou que você tem que estar deitado. Não, me levanta. Escuta, é saber o que deve fazer. E se eu não faço, eu ia cometer o pecado de sair da igreja. O que você deve fazer e não está fazendo? O que você tem que fazer como igreja e você não está praticando? Talvez você precise liberar o perdão para alguém.
Seu propósito não está claro porque teu coração, você ainda está sendo guiado pelo rancor e pelo ódio. Alguém que te machucou, você precisa liberar o perdão. Quando você liberar o perdão, o propósito de Deus vai ficar claro para você. Talvez tenha gente que precisa estender a mão. Deus te deu coisas para você estender a mão para quem não tem. E aí quando você estender a mão, você vai ter cara, isso aqui, olha, o propósito de Deus para a minha vida é isso. E aí você vai ter entendimento do propósito de Deus. Você está conseguindo entender o que Deus está falando conosco? Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. O que eu não tenho feito, que eu deveria estar fazendo. E a terceira pergunta que eu quero fazer para você, e quero encerrar aqui a minha mensagem: por que você não começa hoje mesmo? Você já viu aquela máxima? Segunda-feira eu começo. Fazer dieta, segunda-feira eu começo. Fazer caminhada, segunda-feira eu começo. Ler a Bíblia, segunda-feira eu começo. Mas o que a gente começa na segunda? Você está com essa carinha e não quer falar, né? Escuta, quanta coisa a gente vai procrastinando. Não, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Por que você não começa hoje? 2 Coríntios 6,2 diz assim: pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Toma a tua decisão hoje e começa hoje. O poder da decisão está nas tuas mãos. Eu preciso perdoar. Perdoa hoje. Aí alguém da igreja chama hoje no canto, fala: irmão, eu preciso pedir perdão. Ou talvez você precise perdoar: irmão, eu preciso acertar com você. Porque como é que você vai trazer a oferta se você nem acertou com o irmão? A Bíblia diz que não é só a ceia, não. A turma foge da Santa Ceia. Não aqui, né, mas de outras pessoas. Não, a Bíblia não diz para a gente parar de tomar a Santa Ceia. A Bíblia diz para a gente consertar. Escuta, até a oferta. Antes de trazer sua oferta, conserta lá com o irmão. Eu estou brigado lá com a Josélia. Essa Josélia é chata. Não gosto dela. E tal. Escuta, o que vai adiantar eu trazer minha oferta se eu não consigo olhar no olho dela? Fala, você é chata mesmo. Mas a gente vai ter que ir treinando aqui para morar no céu. Eu gosto de pegar no pé dela. Por que não começar hoje? Porque hoje você não toma a tua decisão. Eu quero falar três coisas. O chamado de Jesus é para avançarmos de não comprometidos para totalmente comprometidos, de consumidores para cooperadores, de ter Jesus como Salvador para Ele se tornar agora o Senhor da sua vida. Escuta, pastor, eu não sou muito comprometido. Que tal começar hoje a dizer: a partir de hoje eu vou ser totalmente comprometido? Talvez você venha ao culto como um consumidor. Eu quero uma boa música, uma boa mensagem. O ar-condicionado precisa estar na temperatura adequada, as cadeiras precisam estar melhor. Pastor, inclusive, vamos colocar agora acolchoadas. Consumidor. Consome. Que tal a gente mudar de consumidor para aquele que vai falar assim: pastor, o que a igreja está precisando que eu quero? Eu quero ser um cooperador da obra de Deus. Tem um irmão aqui da igreja que me chamou hoje pela manhã. Na verdade já tem algumas semanas. Falou: pastor, eu gosto muito de pintar. Eu falei: cara, que bom. Falou: posso pintar a igreja? Pode. Falou: eu queria pintar a entrada da igreja. Pode. Eu queria
queria fazer assim, sabe? Eu falei, eu só não gosto de muita flor. Mas, beleza. Então, eu vou comprar tinta assim, a tinta aqui. Eu falei, então, passa o projeto todo, para a gente, à medida que tiver saúde financeira, a gente comprando vai. Ele, não, pastor, você não entendeu? É minha oferta. Eu vou comprar tinta, eu vou pintar, eu vou comprar a lâmpada para pôr aqui. Porque decidiu sair do lugar de consumo para cooperar. Ele tem uma condição que permite ele. Pastor, mas eu queria fazer, mas eu não tenho. Escuta, você pode não ter condição financeira, mas tem braço. Você já passou e já viu alguma teia de aranha por aí? Pastor, eu vou vir limpar a igreja. Eu vou vir limpar os vidros das janelas da igreja. Eu quero ser um cooperador. Eu quero cooperar. Eu quero, escuta, à medida que você vai se lançando, o propósito de Deus da sua vida vai ficando mais claro. Essa semana que passou, segunda-feira, eu fui na casa do Rafael visitar o Nataniel, ver o Nataniel. O Rafael é feirante, trabalha na feira junto com a sogra dele. A sogra dele só tem 40 anos de feira. Ela conhece só todo mundo no Ceasa. Eu estou lá olhando o Nataniel, falei, Nataniel dorme bem, graças a Deus, a Priscila está bem. Falei, qual o propósito de eu estar aqui? E aí ela começou a falar da feira, eu falei, entendi. Falei, a senhora aceitaria o meu convite de ir comigo no Ceasa para a gente conseguir alimento? Para a gente fazer sopa e entregar debaixo do viaduto da igreja? Ela falou, claro, pastor. Conheço muita gente, sei o dia que... E eu já chego lá com a faca já para falar, precisa dar, o pastor quer fazer. Falei, precisa de um ofício da igreja, um documento? Não, pastor, o senhor vai comigo. Escuta, eu fui visitar, mas eu estou ligado, eu tenho um propósito. Eu não sei fazer sopa, só sei fazer para aquela bendita mulher ali. Eu não sei fazer um panelão, mas tem gente aqui que sabe. Eu sei orar, pregar o evangelho, e eu vou chamar a turma para vir tomar sopa aqui. Pastor, eu quero ser um trabalhador da sopa. Então venha, arregaça a manga, e vamos servir. Escuta, essa turma que a gente vai dar sopa, eles podem não trazer nada financeiro, nenhum retorno para a igreja, eles vão consumir o que a igreja está dando. Mas tem alguém no céu que está olhando para a igreja, eles estão cumprindo o meu propósito. Estão cumprindo o meu chamado, eles estão cuidando, porque vai ter um dia que ele vai voltar, e ele está voltando. E diz que nesse dia da volta dele, ele vai separar para um lado e para outro. Ele vai dizer para alguns, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu te vi nu e você não me vestiu. Eu estava preso e você não foi lá me visitar. Eu estava doente e você não orou por mim. Afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas vai ter um outro time que ele vai olhar e vai dizer, eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu te vi nu e vocês me deram de vestir. Mas quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para qualquer um dos pequeninos. E eu quero desafiar você a cumprir teu propósito. Pastor, quem vai ser o líder da sopa? É Jesus que vai liderar a sopa. Só precisa de trabalhador. Nosso grande problema é que a gente quer sistematizar tudo e dizer, olha, eu sou o chefe disso. Escuta, não, a gente só é cooperador com o Senhor. É Ele que é o dono da obra e a gente só coopera com Ele. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pastor, eu quero ser um cooperador, eu quero estar totalmente comprometido, eu quero deixar de fazer o que eu estou fazendo não é para fazer. E eu quero começar a fazer aquilo que é para fazer, mas eu não estou fazendo. E eu quero tomar a decisão e fazer a partir de hoje. Onde está você? Vem aqui no altar, eu quero orar por você.